O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vinda ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no 17º domingo do tempo comum, metade desse tempo, que são 34 semanas, e que se encerra, como vocês sabem, na grande solenidade, onde nós proclamamos Cristo, Rei do Universo. E agora, depois de termos dado, agora a liturgia dá uma pausa no Evangelho de São Marcos, e nós vamos ouvir o Evangelho de São João. E esse capítulo 6º, que é o discurso do pão da vida, nós vamos ouvir por 5 domingos. Por isso eu convido todos vocês que são obedientes, que comungam da palavra de Deus, da vida de Deus, a ler e meditar na sua casa o capítulo 6º do Evangelho de São João. Jesus pediu para que eles sentassem.
e ele distribuiu os pães para aqueles que estavam sentados. E eu estou dizendo para vocês que é para meditar o Evangelho de São João, capítulo 6. É o discurso do pão da vida. É o próprio Jesus falando, hoje, dando início a esse capítulo 6. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus sabe que o caminho é longo e sabe que somos fracos. Jesus tem compaixão daquele povo que já estava cansado e com fome. Assim sendo, o Senhor realiza o extraordinário milagre da multiplicação dos pães. E que este milagre, ele é contado nos evangelhos 6 vezes. Uma vez, como nós acabamos de ouvir no livro agora do Evangelho de São João, uma no Evangelho de São Lucas, 2 vezes no Evangelho de Marcos e de Mateus, para vocês verem a importância deste milagre que foi relatado por 6 vezes. Por isso que eu disse, pedindo para vocês, em suas casas, meditar o Evangelho de São João, capítulo 6. E aí nós observamos, meus queridos irmãos e irmãs, que Jesus está num lugar deserto e está próximo à Páscoa dos judeus. Nós podemos refletir da seguinte forma: se está a Páscoa dos judeus acontecendo, daí 1 ano, Jesus seria crucificado. Então estamos vivendo essa Páscoa dos judeus. E Jesus olha, ele está no monte juntamente com os seus discípulos, e ele olha, e ele se compadece da multidão faminta. E Jesus pede para que essa multidão senta-se sobre a relva. Sentar, como o padre disse, é querer ouvir o mestre. O discípulo senta para ouvir o mestre. O discípulo é obediente ao mestre. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus pergunta, como nós ouvimos do Santo Evangelho, para os seus discípulos, o que fazer, para alimentar essa multidão, onde nós vamos comprar o pão. Jesus faz a pergunta, mas ele sabia muito bem o que deveria fazer. O próprio Evangelho narra. E Filipe imediatamente responde: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Eu sei que você não tem muita noção, mas vou dizer para você ter noção. Quando você meditar na sua casa, pode ouvir a homilia do padre de novo, que vai ser bom, inclusive até a de amanhã, que vai estar gravada. 200 moedas de prata equivale a 200 dias trabalhados. Uma moeda equivale a um denário, um dia de trabalho. Então são 200 dias de trabalho, mais da metade de 1 ano. E ele está dizendo que é pouco, que 200 moedas seria para dar um pedaço, talvez para todos. Mas André, ele aproxima de Jesus e fala: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Também é numérico.
5 mais 2, 7. 7 é o número da perfeição. Jesus é a totalidade perfeita. Então, aí nós observamos que é a partilha neste momento. E aí acontece a multiplicação dos pães. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, tudo isso é providência divina. E é interessante nós também observarmos que na primeira leitura do livro de Reis, o profeta Eliseu confiou também na palavra de Deus e saciou a fome de 100 pessoas com 20 pãezinhos. Jesus foi com 5 pães, ele saciou a fome de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Nos 2 casos, todos comeram, ficaram saciados e ainda sobrou. Isso demonstra que Deus distribui com abundância os seus bens. Deus, meu querido irmão, não é mesquinho. Ele distribui com abundância os seus bens. Os 2 milagres são feitos a partir das provisões, isso é, de doações. 20 pães oferecidos ao profeta Eliseu, por aquele homem lá de Baal Salisa, um pagão, e os 5 pães e os 2 peixes oferecidos por um menino. Então, meus queridos irmãos, Deus pode fazer tudo do nada, mas habitualmente serve-se de nós para fazer as suas intervenções. Olha que coisa bela! O Senhor serve de nós para realizar maravilhas. A compaixão de Jesus Cristo se transformou num gesto concreto. Ele serviu dessa situação. Então, meus queridos irmãos, o milagre, na primeira leitura, é a preliminar da multiplicação dos pães, operada por Jesus, como nós acabamos de ouvir. Por sua vez, este milagre prepara o grande milagre eucarístico. Através da comunhão, Jesus dá-nos o alimento, se dá como alimento o seu corpo, pão vivo descido do céu. Então, meus amados irmãos e irmãs, todos aqueles que comem são saciados, são agraciados e abençoados por Deus, porque a abundância é sempre providência divina. Deus provê. Todos comem, ficam saciados, encheram ainda 12 cestos com o que sobrou. E essa abundância revela a grandeza da providência divina. E aí nós lembramos também do milagre de Jesus Cristo nas bodas de Caná, quando transformou a água em vinho. Esse sinal de uma grande abundância. Jesus é a totalidade perfeita. Ao fazer a multiplicação, certamente Jesus via mais adiante. Jesus havia de oferecer o seu próprio corpo e o seu sangue. O pão que eu hei de dar é minha carne, é bebida para a salvação do mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o corpo e o sangue de Jesus é para nós alimento e sacia a nossa fome e permanece para a vida eterna. Aí você está pensando somente na fome do estômago,
Eu já ensinei vocês. A multidão são várias pessoas das mais diversas classes sociais e culturais, de várias nações, com os mais diversos problemas. A palavra diz que tinha 5.000 homens. Então você imagina os mais diversos problemas. Você é um sozinho. Então eu estou dizendo, é os mais diversos problemas. O Senhor mata a fome, Ele sacia essa fome na adversidade do seu povo, porque cada um é cada um. Não é somente a fome do alimento material, mas as outras fomes. A fome da saúde, da alegria, a fome de uma família em harmonia, bem como também do emprego, resolver as questões financeiras, as mais diversas fomes que existem. Eu não sei qual é a sua fome, mas eu só sei dizer que Jesus, Ele sacia a sua fome quando você é fiel. Aí você percebe a mão poderosa de Deus na tua vida. E a fidelidade se dá no comprometimento. Então eu preciso ser comprometido com os mandamentos, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa que não é comprometida, ela navega pelo deserto da vida num sofrimento terrível, num cansaço, não suportando o sol, não suportando a fome, as mais diversas fomes, porque o deserto vocês também já aprenderam, porque o Padre ensinou. É a nossa caminhada neste mundo. Nós estamos nesse deserto, estamos passando pelos desertos, somos viajantes. Então nós precisamos passar por essa situação, somos peregrinos. E aí nós vamos passando pelas dificuldades. Então aquele que tem na sua frente o Cristo, e que Ele vem para saciar a nossa fome, porque nos vê de longe, e nos traz para a relva verdejante, são os fiéis, aquele que senta para ouvir e aprender do Mestre. Sabe por quê, meu irmão? Eu gosto de falar sempre mais para os jovens e as crianças, que eles aprendem mais facilmente. Então eu vou falar para vocês, jovens e crianças, para que você possa entender e aprender com Jesus Cristo. Talvez o papai, a mamãe, o professor, o catequista, alguém que é adulto, que está do seu lado, seja dos teus parentes e amigos, é aquele cristão meia boca, é aquele filho de Deus que você olha e você pensa muitas coisas, mas meu pai, minha mãe, meu professor, meu catequista, agindo desse jeito, sabe onde está a dificuldade, meus queridos jovens? Eles não ouvem o Mestre, por isso navegam patinam pela vida. Por isso que só reclamam, só murmuram e não vê a graça. Aí você vai ver confusão na sua casa, você vai ver confusão na catequese, você vai ver confusão em tantos, seja na escola, na sociedade, por falta de ouvirem.
Lembra muito bem. O Senhor Jesus, Ele que diz: quem tem ouvidos, que ouça. Então você, meu querido jovem, tem que se educar em aprender a ouvir. Os adultos é mais difícil, mas você que é jovem tem essa facilidade para se educar. Lembra que Jesus Cristo nos ensina, é Jesus Cristo que nos ensina a ser gente, a ser filho, a vivermos nesse mundo. Então você quer ser vencedor neste mundo, precisa ouvir. Por isso que nós cristãos católicos não trazemos nada para a celebração eucarística. Nós já meditamos, assim deve ser o católico. Medita em casa a palavra de Deus que vai ser proclamada na Eucaristia, na missa, e vem para ouvir, e não é para ler, vem para ouvir. É assim que Jesus nos ensinou desde o começo. Ele diz: quem tem ouvidos que ouça. Ele não disse quem lê, ele diz para aqueles que têm ouvidos. Então nós não trazemos a Bíblia para a missa. Você leva para a catequese, para os encontros, para a sua leitura pessoal, para outros momentos da sua vida. Qualquer outro momento da sua vida deve usar as Sagradas Escrituras, a Bíblia. No culto divino que Jesus Cristo nos deixou, eu trago o ouvido. E se você que é jovem, educar ao ouvir, você vai ter essa facilidade, porque na escola também precisa ouvir para aprender, porque em casa também eu preciso ouvir para aprender. Então, meus queridos, como o papai e a mamãe não tinha na época o padre Divaldo, então eles não aprenderam a ouvir. Aí chegam em casa, é completamente diferente da vida de um cristão. É uma vida completamente desregrada, e que você fica embaraçado, dá um nó na cabeça, como meu pai, minha mãe, meu professor, minha catequista, né, o fulano, o Bertano, que vão na igreja, não vive, porque não ouve. Simplesmente por causa disto. E você também aproveitando, meu querido jovem, e ensinando a todos também, a missa é um grande diálogo com o divino. Tem momentos que o sacerdote de Cristo fala, em nome dele você fecha a boca e ouve. Não é para rezar comigo, é para fechar a boca e ouvir, é diálogo. Tem momentos que vocês falam e eu fecho a boca e ouço vocês. E existe momento, porque é um grande louvor, aí onde eu também preciso reconhecer meus pecados. Aí é na questão, nossa, então eu preciso reconhecer meu pecado e professar a fé. Aí nós rezamos juntos, nós cantamos juntos, aí não dá briga, não dá confusão. Nem muitas pessoas que vêm à igreja conseguem fazer isto. A grande maioria se distrai, perde o foco, mas você que é jovem, aprendendo de Jesus Cristo, você vai ver que não tem como não ser um grande vencedor nesta vida. Isto é de ter uma mente sadia, um coração sadio e poder viver de forma cristamente, como o Senhor espera de cada um de nós. E que nós adultos possamos nos educar com relação à audição.
Precisamos nos educar, porque senão nós não vivemos a palavra. Então o Cristo é aquele que sacia a nossa fome, mas eu preciso estar em sintonia com Ele. Então, se eu não estou em sintonia com Ele, como que Ele vai saciar minha fome? E sem contar, meu querido, que muitos nem sabem que tipo de fome está sentindo, porque diante das coisas e das opções que o mundo oferece, nem sabe o que pedir ao Senhor. Mas, meus amados irmãos e irmãs, algo maravilhoso nós vimos nesse texto bíblico, que os gestos de Jesus na multiplicação dos pães também é um pré-anúncio da Eucaristia. Como o padre disse, é Páscoa para os judeus. Jesus está vivendo esse momento. Mas depois, no Evangelho de São João, são 3 Páscoas que Jesus passa. Essa seria a segunda. Mas na outra Páscoa, ele seria assassinado de forma cruel, como nós sabemos. E aí nós observamos que a multiplicação é esse pré-anúncio da Santa Missa. Então, meus queridos irmãos, 4 gestos por Jesus realizados na multiplicação dos pães, e que nós vemos esse gesto acontecer de forma muito clara e evidente na Eucaristia. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu. São os gestos de Jesus da última ceia e de todas as missas celebradas. Então vamos lá. Na apresentação das ofertas, tomamos o pão. Na grande oração eucarística, que se encerra por Cristo, com Cristo e em Cristo, damos graças a Deus. No Cordeiro de Deus, partilhamos. E o seu padre ainda fica um bom tempo para que você veja que a partilha, a importância. Na comunhão, distribuímos o pão vivo descido dos céus, que é Jesus Cristo. Então a multiplicação dos pães é para nós esse momento belíssimo da missa, tornar-se presente os gestos salvíficos do Senhor Jesus, dado em sacrifício e recebido em comunhão. O Papa Emérito Bento XVI, ele nos escreveu uma exortação apostólica que você pode buscar na internet, Sacramento da Caridade ou Sacramento do Amor, onde ele descreve que a Santíssima Eucaristia, como doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por cada ser humano. Neste sacramento admirável, manifesta-se o amor maior, o amor que leva a dar a vida pelos amigos. De fato, Jesus amou-os até o fim. Vivendo intensamente esse mistério, nos tornamos realmente membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Cumpre-se em nós, de modo real, as palavras do apóstolo São Paulo, como nós ouvimos na leitura de Efésios capítulo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Como também é uma só esperança a que todos fostes chamados. Então não existe 2 corpos, 2 espíritos e várias esperanças. Há um só corpo e um só Espírito. Depois ele continua dizendo, há um só Senhor. Se há um só corpo e um só Espírito, ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não existe 2 nem 3, é um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos,
age por meio de todos e permanece em todos. Efésios capítulo 4. Então São Paulo, ele diz que a igreja é esse corpo místico. Então, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, Ele não é só meu, Ele é de todos nós, e que age em favor de todos, não só meu, como de vocês também. Basta nós poder enxergá-lo. Jesus, Ele olha, Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas nós precisamos sentar. É Ele que manda. Faça esse povo sentar. Vocês perceberam no Evangelho que antes do povo chegar, Ele já teve compaixão, já conversou com seus discípulos, hoje somos nós. Aí a multidão chega e Ele diz para os discípulos: faça-os sentar. O que significa tudo isto? Para que possamos desfrutar de tudo quanto o Senhor dispõe para nos oferecer. Precisamos também nos reunir como irmãos, nos assentarmos para a partilha, dialogar e colocar também à disposição do outro os nossos dons como ajuda. Assim é que vivem os cristãos. Então, meus queridos jovens, a participação da Santa Missa é esse grande gesto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo e que deve ser o nosso também, no nosso dia a dia. Não é diferente. Então, o papai e a mamãe também devem viver tudo isso, assim como você. Então, nós somos chamados a sempre dar graças a Deus pelo pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Então nós somos chamados, meus queridos jovens, a rezar constantemente, no momento da refeição. Na sua casa é assim, papai e mamãe reza? Não, ensina eles a rezar. Eles vêm na igreja e ainda não aprendeu, o padre já falou isso tantas vezes. Antes de comer tem que rezar. Jesus tomou o pão, deu graças, e você não quer dar graças? Jesus partiu o pão, a refeição. Deixa o padre falar algo interessante. O altar, que é a mesa da Eucaristia, deve ser a continuação da mesa da refeição da sua casa. Grava isso que eu disse. Então tem que dar graças ao tomar o alimento, que é o pão ali, a refeição. Dar graças ao Senhor, partir e distribuir. Em casa é isso, em casa acontece essa partilha, trabalham, colocam o alimento na mesa e ali distribui um para com o outro. Então ali não é o pão meu, é o pão nosso, é o pão da família, e esse pão que nos alimenta. Por isso, numa mesa de uma casa, que é uma verdadeira igreja doméstica, jamais vai faltar o pão de cada dia. E o pão de cada dia não é só encher a barriga, é tantos outros pães que vêm para matar a nossa fome. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nesta noite abençoada, nesse dia em que o Senhor vem para nos saciar a nossa fome e nos mostrar a importância da Eucaristia, onde o nosso coração deve arder de amor por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus e se faz alimento para a nossa salvação. Então que você, a partir de hoje, quando comer deste pão, que não seja como na sua casa que não reze, que você reze e saiba se você está realmente numa situação favorável para receber Jesus na Eucaristia.
É preciso estar numa situação favorável. O que é estar numa situação favorável? Quando foi a minha última confissão? Conhece os mandamentos? São 10. Na quinta-feira, melhor dizendo, na sexta-feira, nós meditamos. Quem tem a liturgia diária, que acompanha a liturgia da missa, foi o Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Então, eu estou vivendo os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, sou obediente, aquele que senta para ouvir o Mestre, esse Mestre que sacia a minha fome. Então, peçamos para que o Senhor abra o nosso coração e que você possa arder de desejo de comungar, receber Jesus na Eucaristia de forma santa. Tanto eu quanto vocês temos sempre esse desejo de aproximar. É Ele que sacia a minha fome. Então não é um pão qualquer, é o corpo do Senhor. Vou dizer para vocês, na Eucaristia, no pão eucarístico e no vinho eucarístico, Jesus está verdadeiramente presente, assim como Ele está no céu. Então você não pode receber como se fosse uma coisa qualquer. Então é preferível, muitas vezes, ficar sentadinho no seu lugar, que Ele te abençoa, porque sabe que você é um filho maravilhoso, do que você receber Jesus de forma indigna. Nós temos que ser, no ato penitencial, o padre diz, menos indigno. Ninguém está à altura para receber Jesus, nem eu e nem vocês, mas temos que ser menos indignos. E para sermos menos indignos, eu preciso reconhecer meus pecados e procurar o padre para confessar. Não tem como. Assim como eu preciso buscar, você também. Tá, meu amado irmão? Então, meu querido jovem, creio eu que os catequistas devem ter ensinado vocês, e espero que eles também tenham aprendido. Faltar da missa é pecado grave. A missa dominical. Faltou, eu tenho observado assim. A pessoa não veio hoje, aí no próximo domingo ela não comunga, mas ela não me busca para confessar. No outro ela já volta a comungar. É preciso também estar em dia com os sacramentos. Lembra que você é filho de Deus, Ele deixou os sacramentos para a nossa salvação. Quem distribuiu, ou melhor, quem recolheu os cestos? Os discípulos. Os discípulos que foram lá e recolheram os cestos, que sobraram 12 cestos, simbolizando os 12 apóstolos, aqueles que Deus deu o poder para distribuir os seus bens. Então nós precisamos também rever a nossa vida para recebermos Jesus. Ele quer multiplicar os seus bens na nossa vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela possa sempre nos orientar o caminho da salvação. Que nós sejamos como ela, fazer tudo o que o Filho dela nos ensina. Amém.